sou Daniel Xavier e esse é mais um Forjado Podcast. No programa de hoje eu tô com o meu amigo Sérgio Mota. Até vou ter que pegar o papel aqui para ler o tamanho do currículo do homem. O Sérgio Mota é treinador profissional pela Confederação Brasileira de Futsal, Master PES e federado pelos sindicatos dos treinadores profissionais do Rio Grande do Sul, licenciado em Educação Física. Espera aí, deixa eu tomar uma água porque até já cansei já. Cansou já. E palestrante, comentarista esportivo em rádio e televisão e pesquisador em psicologia esportiva. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, Daniel? Prazer estar aqui com você, estar com a galera do Forjados. É uma honra estar aqui com você. A gente sabe que estar num podcast da importância do Forjados é muito bom, porque a gente vai compartilhar nossas histórias aqui, né? Nós fomos forjados, né, Daniel? Nós, eu digo nós, você também, né? Pois é, Forjados são pessoas que passaram por diversas situações e chegaram a um ponto assim de maturidade. Agora nós já estamos com o nosso cabelinho branco. Tu já perdeu sem quase cabelinho, tudo, né? Mas eu ainda tenho o cabelinho... Tá nevando aí. Tá nevando já. Mas a gente vai ganhando experiência ao longo dos anos que nos traz aonde a gente chegou até aqui, né? Eu costumo dizer, você falou de maturidade, é uma palavra bem interessante, porque eu costumo dizer o seguinte: a maturidade ela não vem só pela idade. A maturidade ela vem com o aprendizado. Tem gente que consegue aprender logo na primeira lambada que leva da vida. Já Sim. é forjado, começa a aprender. Eu demorei um pouco para aprender, mas aprendi, isso que é importante, né? Mas a maturidade ela vem com as experiências que você tem e com as lições que você conseguiu. A gente até brinca que há uma diferença do burro, do inteligente e do sábio, né? Sim. O burro é aquele cara que tenta fazer as coisas erradas, nunca dá certo, mas ele sempre vai tentando. O inteligente, ele ainda olha o burro fazer, ele fala, não, mas eu sou inteligente, eu vou fazer de forma diferente. Faz, não dá certo, aí ele desiste. O sábio é aquele cara que ele olha, vê os dois tomar lambada, se lascar e fala, não, isso aqui não é pra mim, não vou fazer, vou seguir o caminho certo mesmo. Então a sabedoria ela é um pouco diferente da inteligência, né? Sabedoria e a maturidade, elas são adquiridas com as experiências que você tem, com as experiências que você vê e você consegue botar em prática tudo isso, né, Daniel? Legal. Sérgio, muito legal, tu tá aqui na nossa região há quantos anos? Eu sei que tu não é natural daqui da nossa Não, eu região. sou natural de Santos, São Paulo. Santista. De nascimento, de coração, de time. Meu Deus já do céu. ganhamos, agora vamos pra Série A nesse ano. Se Deus quiser. Se Deus então, quiser. Eu nem sei como é que tá na tabela. Não, tá líder lá, tá líder, sossegado lá. Mas já tá com a pontuação... Com um pé e meio na Série A já. Tá com um pé e meio na Série A. E aí, de Santos eu vim pra cá em 2009, 2010. 2009, que eu vim pra cá. E aí, de lá, comecei a ser forjado. Foi um momento muito engraçado, foi muito legal. Porque quando eu vim pra cá, Daniel, eu tinha todo um planejamento. Uhum. Né? A gente está falando de forjado, então já vou começar. Eu posso começar já? Pode, falar? claro, tá à vontade. Tinha todo um planejamento de vida que a gente tem, que é normal. A gente planejar, a gente sonhar, a gente querer executar o nosso plano que a gente tem na nossa mente. Sim. Mas a palavra diz o seguinte, né? Às vezes o planejar é do homem, mas a palavra final concretizar é de Deus. E aí quando eu vim para cá, a gente tinha todo um plano. Quando eu cheguei aqui, né? Na verdade eu vim morar em Navegantes. Ali pertinho do aeroporto. Navega City. Dengo. Dengo, né? Ali bem próximo ao aeroporto. Bem próximo ao aeroporto. Sabe o que é Dengo? Não. Dizem que é por causa do Dengo do sino da igreja. Dengo. Dizem isso aí. Mas eu vim morar aqui em Navegantes e tava tudo planejado, cara, né? A gente tinha feito alguns planos. E aí, cara, entra Deus na história, né? Uhum. Eu sofri um acidente de moto. Na época eu vim com 30... Isso aqui Navegante. 33, 35 anos eu tinha. Tinha 30 e alguma coisa já, né? Uhum. E aí eu tava ainda bem, tava jogando, né? Goleiro, né? Tudo mais. E aí eu sofri um acidente de moto, cara. E ali foi bem complicado. Porque ali a gente entrou num porquê, né? A gente começou a se perguntar, a se questionar por que aconteceu. Eu quebrei acidente de moto, perdi dinheiro, eu estava com um estabelecimento comercial já praticamente montado para poder trabalhar, não consegui porque eu tive que ficar, eu quebrei os dois ossos, né, o rádio húmero aqui do braço, tive que colocar 2 placas, tinha uma viagem marcada 2 dias antes, então eu tinha uns compromissos, então foi muito assim traumático o momento do acidente, porque eu perdi o chão. Né? Sim. Tinha alguns compromissos assim financeiros para se cumprir, contando já com os trabalhos, e não consegui. E ali, Daniel,
foi um forjar de Deus, né? A gente fala do forjados, aí foi um Sim. forjar de Deus, que ali foi um dos piores momentos financeiros e psicológicos e emocionais que eu tive na minha vida, mas foi um dos melhores momentos espirituais, uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Foi nesse momento que eu conheci alguns pastores aqui, finquei o Alexandre Muracava, né? Que eu finquei Sim, uma amizade grande muito, amigo. muito grande. O Alexandre Muracava, um cara sensacional. Me deu a oportunidade até de começar na rádio aqui. E ali eu conheci ele, ali foi um momento muito legal, assim, espiritual. Foi quando eu comecei a frequentar o Mevan, uma igreja, né, aqui, sim. né? Nosso Luiz Hermínio. pastor Luiz Hermínio, conheci o Luiz Hermínio também. Muito conhecido aí. Foi lá que eu conheci a minha esposa, hoje Sim, a sim. Débora. Mas né? isso aí tu deixa Deixa pra depois. Vamos deixar pra depois. Pra Vamos depois. deixar como é que tu... Como é que se iniciou a tua trajetória no esporte? Foi, apesar de ter nascido na cidade onde jogou o rei do futebol, né? Pois é, Santos é uma cidade onde se pratica muito esporte, né, Daniel? Você vai na praia de Santos, você vê... É uma cidade que, na minha época, tô falando coisa de 25 anos atrás, aí, a gente... Na verdade, quando eu comecei a praticar mais, 30 e poucos anos atrás, você via ali os idosos, você via andando na praia, ali tem 7, 8 quilômetros de praia ali, então bem plana, não tem bastante areia. A cidade de Santos respira futebol? Respira futebol, cara. Respira futebol. Eu tenho um amor muito grande. Tem os jogos, tem 2 campos ali, né? O Urico Mursa, que é da Portuguesa Santista, onde eu Sim. joguei. Tem alguns clubes também que eu participei, que foi o Clube do Portuários, lá em Santos. Lá tinha o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é os clubes da praia, da Ponta da Praia, o Internacional, o Saldanha. E eram os clubes assim que, cara, natação, tamborel, cara, que é o tênis de praia, e os jogos e o futebol de praia, é muito latente lá. Então, desde criança, a gente foi criado na praia, cara. Eu fui pra praia direto. Então, era futebol, era vôlei, era surf, era corrida, era bicicleta lá, do plano também. Mas assim, tu chegou a fazer algum teste no Santos lá? Cheguei a fazer teste no Santos, não passei. Não no passou? Santos. Era meu sonho jogar na Vila Belmiro. Imagina. Nunca joguei no Santos, mas contra o Santos, com a Portuguesa Santista, a gente jogou. Legal. E eu nunca perdi pro Santos, né? Isso que foi mais legal. Eu nunca perdi pro Santos. A gente jogou acho que 4, 5 jogos nas categorias de base. Mas tu é goleiro, né? Goleiro. Mas tu iniciou nessa posição ou tu tentou Não, jogar em outra posição? iniciei na posição. É ruim, né, cara? Com os pés, né? O cara que chuta com a esquerda, ou ele é muito bom, ou ele vai pro gol. É meu caso. Fui pro gol. Né? Mas antigamente, hoje os goleiros são os caras gigantescos, né? O futebol Mas antigamente não era tão alto. Eu tenho 1,84. Na minha época, 1,84 é uma estatura boa até para ser goleiro. Sim. Goleiro não tinha goleiro. Não, você pode reparar, o Tafarel não é um cara muito alto, né? O próprio Marcos também. Aí depois vieram os caras que são um monstro, né? Que é o Dida, que veio agora, tem agora o Hugo, tem agora aquele do Inter, que a gente treinou lá, que tá agora no... O do Alisson. O irmão do Muriel. O Muriel não é muito alto. Goleiro baixo. Não, e tinha outro também, agora eu não vou lembrar o nome um goleiro que era bem baixo, acho que ele tinha 1,87, se eu não me engano. Então, os goleiros eram baixos, assim, né? Então, na minha época, ser goleiro era normal. O futebol era outra coisa, né? Não é que nem o que é hoje. E aí, comecei a jogar ali no Portuários como goleiro. Montamos um time, fui campeão naquele ano lá, do time do Portuários. E aí, fui pra Portuguesa Santista. A gente começou a jogar na Portuguesa Santista, né? Durante um tempo. E aí, né? Sim. No gol, na época, até um fato bem curioso, cara. Tinha um gol, você falou, começou nas categorias de base, a gente começou e tinha um outro goleiro, eu não lembro o nome dele, Marinho. E o Marinho. E aí ele era goleiro. E quando eu cheguei, a gente começou a treinar, e passei a ser titular, e o Marinho começou nos rachões a jogar na zaga. Cara, esse cara se profissionalizou, virou um baita no zagueiro, jogou no Corinthians, Atlético Paranaense, Ponte Preta, foi pra Espanha e tudo mais. Deu muito melhor do que eu, né? No futebol. Então, deu melhor depende, né? Porque agora tu é um profissional na tua área. Não, eu digo assim, como jogador, né? Sim. Se deu bem lá. Mas daí, no caso, lá, quando tu passou a tua infância e adolescência em Santos. Passei a minha infância e infância. Aí depois eu mudei para o Rio de Janeiro, onde fui servir durante um tempo lá, fui militar, né? Sim, serviu na Marinha? Servi na Marinha. Depois voltei para o interior de São Paulo, fiquei no interior de São Paulo, e aí a gente ficou viajando, fui para Bahia um tempo, voltei para Santos, fiquei em Santos, e aí no final agora vim para cá, agora sosseguei agora aqui em Itajaí, né? Por enquanto, né? Tá aí, né, no caso da tua chegada aqui, como é que tu chegou aqui em Navegantes, na nossa região? A gente já tinha... Conhecia alguém? Isso, não, eu tinha parentes aqui, né? Tinha parentes aqui que vieram antes, gostaram da cidade. Como eu vim de uma cidade grande, tava aquela agitação, eu falei, não, acho que eu não quero mais essa vida, essa agitação toda. Você trabalha 12, 14, 16 horas...
numa correria desenfreada, você corre, nunca chega em lugar nenhum. Eu costumo dizer, Daniel, hoje, a gente, com a maturidade que a gente vai aprendendo, que existem 2 tipos de vida. Uma vida de propósitos, ou você vive através de propósitos, ou você vive através de necessidades. Necessidades, Daniel, se a tua vida ela é movida às necessidades, você nunca para. Você sempre vai ter uma necessidade. É trocar um carro, é comprar um apartamento, nascer um filho, tem que comprar um apartamento maior, tem que pagar a faculdade, tem que estudar, tem que melhorar meu comércio. Eu tenho que... E se você sempre, quando você vai chegar no final da vida, você vai ver que você correu e não chegou em lugar nenhum. Quando você tem uma vida atrelada ao teu propósito, um propósito que você conhece até, a gente fala propósito assim, eu falo assim, muito propósito em Deus, quando você conhece o propósito em Deus como filho, como, né, você muda o teu estilo de vida. Porque a palavra, ela fala assim que todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque você vai buscar primeiro o reino dos céus. Sim. Né? Então, quando você busca o teu propósito em Deus, cara, as tuas necessidades mudam. Então, a tua necessidade não é mais comprar um carro novo. A tua necessidade não é mais estudar. A tua necessidade é estar em Deus, cara. Sim. A tua necessidade é ter uma vida em paz. A tua necessidade é criar os teus filhos, é ter uma família unida, é ter uma família coesa, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, aí você começa a viver de propósito. E qual é o propósito hoje de viver? Cada um sabe o seu, cada um vai ter que descobrir o seu propósito em Deus. A gente vai chegar na maturidade que a gente vai descobrindo. Sim. A gente vai descobrindo. E aí foi nesse propósito que eu falei, não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais essa correria. Ganhava bem. Porque é uma diferença muito grande, né? Muito numa cidade grande. do tamanho de Santos, Rio de Janeiro. Sim, São Paulo. E vim para Navegantes, né? Isso, a gente veio com esse intuito de ter um pouco mais de sossego, ter um pouco mais de se descobrir, né? E aí, como eu te falei, aí deu tudo esse negócio, né? Sofreu um acidente, perdeu o dinheiro e tudo mais. Mas aí foi uma época muito, muito ruim financeiramente, emocionalmente, mas uma época muito boa espiritualmente, porque foi aí que a gente começou a ser forjado. Eu, particularmente, né? E foi uma época que eu tive umas experiências muito legais em Deus, assim, muito íntimas com Deus, muito pessoais, muito legal. Mas daí, quando tu chegou aqui, no caso, tu já começou a trabalhar com esporte ou tu foi trabalhar em outra área? De primeiro, não. Na verdade, a gente tinha familiares, como eu te falei aqui, né? Tinha família aqui, e a gente ia montar um negócio, montar um restaurante, né? Uma lanchonete, um restaurante e tudo mais. E aí, no final das contas, não deu certo, sofri acidente, tinha comprado tudo, tudo montado. Tava para inaugurar, na semana da inauguração, uma coisa muito louca, assim. As pessoas falam assim, é muito engraçado, né? Depois que a gente passa, é engraçado. Mas na hora que quando tá lá. Não é fácil. Amigo, aí na fornalha o negócio arde, né? E aí, cara, na semana da inauguração, eu sofri um acidente e a gente tava com tudo montado para poder inaugurar e não conseguimos inaugurar. E eu fiquei 6 meses, cara. Misericórdia. 6 meses afastado, bastante poia, quebrou até voltar. Foi uma coisa muito complicada. E aí você fica down, né? Fica para baixo, realmente. Aí não chega a ser uma depressão, mas você fica muito triste, né? Você fica muito triste e aí quando você busca o colo do pai, né? Na época eu tava solteiro, não era casado ainda. Foi nessa época que eu conheci a minha esposa. E foi muito legal, assim. Foram conversas e conversas através de Nessa época eu já estava casado? Tá? Não, estava solteiro. Estava solteiro. Solteirão convicto, né? Solteirão na época, até conhecer a esposa, né? E aí foi passando. E foi um momento muito legal, né? Porque foi assim, ó. Eu estava longe do meu... É engraçado porque assim, ó. Quando eu vim para cá, eu não tinha nenhum amigo. E, cara, Deus, às vezes, quando Ele quer tratar com você, Ele te manda para um lugar onde você não tem ninguém. E é o último recurso. Quando às vezes, a gente trata as coisas de uma forma diferente, né? Quando Deus tem que ser a nossa prioridade, a gente não dá prioridade para Ele, aí Ele se torna a única opção. E aí foi ali, né, que começou um relacionamento muito legal com Deus. Um relacionamento realmente de pai e filho. E assim, eu tive um problema com meu pai físico. Meu pai físico, ele é vivo até hoje, mas a gente não troca ideia. Capaz? Mas lá no Rio de Janeiro, lá em Santos, já tinha esse contato com Deus? Era um contato, mas era mais superficial. Como eu falei pra você, era muita correria, então você... Pô, Deus, beleza, mas domingo... Sempre acreditou em Deus. Sempre, acreditou em Deus, né, cara? Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você... Mas não tinha uma intimidade. Ser chamado de filho, né? Você conseguir chamar ele de pai, né? Exato. Uma coisa é eu conhecer o Daniel, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu digo para as pessoas o seguinte, isso é muito interessante, cara. Eu posso chegar aqui e falar todos os atributos do Pelé. Pelé, 1.283 gols, jogou pelo Santos, jogou pelo Cosmo, jogou pela Seleção Brasileira, foi o maior artilheiro do Santos, o maior artilheiro de todos os tempos, e bicampeão mundial entre clubes pelo Santos, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, mas eu nunca sentei na mesa e tomei um café com o Pelé.
Eu conheço muito do Pelé, mas eu não conheço o Pelé. Não tem intimidade. Não tem intimidade. Você conhecia muito de Deus. Você sabia quem era Deus, que Deus curava cego, que Deus faz milagre, que Deus transforma um sorrisal em pizza, né? Sim. Que Deus faz tudo. Mas, e você já experimentou esse café com Deus? Não. Aí sim, aí a gente começou a experimentar esse café com Deus. A gente começou a sentar, conversar, trocar essa ideia, ao forjar, porque Deus, quando ele quer te tratar, Daniel, ele é como aquela parábola que fala sobre o pastor que ele pega a ovelha suja e ele vai tirando como é que é o nome? Os carrapatos, né? Isso. Os carrapatos vai limpando. E, Os cara, às vezes. carrapichos. Os carrapichos. E às vezes não é muito legal, né? Você tira do Não, carrapicho, dói, você passa cara. aquela escova, o cabelo tá tudo enleiado, você vai passando aquela escova e dá um banho e tudo mais. E foi isso que Deus fez, cara. Assim, com muito amor, com muita misericórdia. Deus foi tirando os carrapichos. E aí, tirando os carrapichos, me preparando, aí conheci a minha esposa. Nós nos casamos, né? E aí a história vai indo, né, cara? A história vai indo. Tem história. Mas que bom, tem bastante história para nós conversar rapaz, hoje. história forrest Gump aqui. Forrest Gump, tem história. Pois é. Pois é, daí no caso, quando tu conheceu a tua esposa, mais ou menos foi a época que a gente começou a ter contato, sim, né? sim. A gente conheceu, foi que ano que tu conheceu? Acho que foi 2010, 2009, né? 2010, 2009, já por faz ali. 14 anos. 14 anos, passa rápido. Né? A minha filha tá com 15, não era? Então. Tinha nascido, né? É. E aí você falou do negócio do esporte. Aí quando eu vim pra cá, Daniel, não tinha ainda. O esporte era uma coisa mais pro hobby. Não sim. tinha essa conotação de trabalhar com esporte, como a gente trabalha hoje de comunicação, né? E aí quando eu vim pra cá, depois desse acidente, eu recebi um convite muito legal, que foi do pastor Bernardo. Ah, legal. E ele tinha, na época, ele administrava uma rádio, que era em Itajaí. E eu tinha já o curso de radialista, que eu sou um cara curioso, né, cara? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de... eu tenho curso lá que mais tem lá em casa. Passar diploma. Cara, tem bastante. Até TTI eu tenho, né? Meu Deus do céu. Na pandemia. E aí, cara, eu tenho o curso de radialista. E eu sempre fui um cara muito crítico, cara. E o Alexandre acaba conversando comigo e falou, pô, cara, tu fala bem, isso aqui, vamos lá na rádio um dia, faz um programa de rádio. Eu falei, vamos. Já tinha feito, né? E comecei um programa de rádio lá na rádio, na Luz da Manhã. Rádio Luz da Manhã. Quem tinha concessão da era Luz da Manhã Evana, era Cida Cascais. Cida Cascais. Acho que ela tem, né? Não sei como é que tá lá, faz tempo que eu não faço. E aí, cara, o Alexandre me convidou e de manhã tinha um programa de esporte, que era meia horinha. 98 esportes. Até hoje o canal do YouTube tem até hoje. Né? E, cara, foi um sucesso, cara. Capaz. Uma coisa, nossa, cara, foi uma coisa muito louca, assim. E você começa a olhar a trajetória, cara, você começa a vir boas lembranças de pessoas que te apoiavam. O André, um abraço pro André, aí a Camila, da Dom Camilo, foi um dos primeiros patrocinadores nossos. Hoje são da pizzaria Dom Camilo. Dom Camilo. Um dos primeiros patrocinadores, e cara, hoje são parceirões. Mas eles não estão patrocinando ainda. Não, fica o convite aí, se quiser patrocinar aqui o podcast, Forjados aqui. Mas, cara, hoje a gente tem uma amizade muito, muito forjada, assim, Deus, muito legal. São parceirões, assim, a gente trabalha junto até hoje. E, cara, começamos o programa lá e estourou o programa. O programa teve uma audiência assim, muito grande, foi muito legal, foi muito legal mesmo. E nessa de trabalhar com esporte assim, como comunicação, pintou uma oportunidade de eu ir para o Rio Grande do Sul, um convite de um amigo meu que estava lá, e falou, Sérgio, como é que você tá aí? Eu falei, cara, eu tô aqui, cara, pô, você é um cara comunicador, legal. Pô, cara, vem para cá, para o Rio Grande do Sul. A gente está fazendo aqui, tem um sindicato, a gente está fazendo um curso profissionalizante. É o mesmo curso que o Vanderlei fez, que o Felipão fez, que pô, a grande maioria dos tem. Falei, pô, que legal, quando é que é o investimento? Tanto? Falei, caramba, cara, não tem esse dinheiro de investimento. Mas nessa época tu já estava envolvido com o esporte? Já estava envolvido com o esporte na comunicação. Na parte de comunicação. Na comunicação. Só que, tipo assim, a gente fazia a cobertura do Marcílio. Ah, entendi. O Camboriú aqui, o Metropolitano e tudo mais. E era muito legal. E as pessoas, foi tipo nessa assim, época que eu trabalhava na 103. Na 103 FM, que é a Conexão agora. Quando eu não sei. E daí a gente acabou se conhecendo também através dessa comunicação. Eu trabalhava no comercial da 103. Isso aí. E assim, Daniel, esse trabalho de comunicação com o esporte voltou aquele negócio do esporte em geral. Uhum. Né? Porque, pô, quando eu vim pra cá, eu tava jogando ainda como amador e tudo mais. Tava bem, né? Tava, pô, sim. Tava bem, tava fininho. E o pessoal, pô, pagava até pra jogar. Vamos jogar aqui com o time navegante, não sei o quê. Vamos jogar, né? Tudo mais. E aí, comunicação, e o pessoal começou, e aí, cara, pô, vou jogar aqui, jogar ali, pá. E comecei a jogar, comecei a pegar gosto e teve esse convite
para mim me formar técnico profissional em futebol. Aí eu falei, caramba, eu conversei com minha esposa, né, porque eu já estava casado, né, já casamos. E eu falei, e aí, Débora, o que você acha? Vamos colocar em Deus o negócio. Colocar em Deus o negócio. E aí colocamos, e aí Deus deu... Cara, eu não lembro de onde que a gente tirou o recurso. Sem brincadeira. Mas quando é o propósito, o propósito de Deus, Deus aquilo que eu falei para você, né? Não era uma necessidade, era um propósito. Não era uma necessidade eu fazer o curso, mas estava dentro de um propósito. Então, cara, Deus, ele... Eu não lembro direito, a Débora deve lembrar, não sei se... acho que foi uma parte de um dinheiro do DPVAT que veio, tudo. Foi um negócio bem louco, assim. Você vê como o acidente já estava nos propósitos, né, cara? Sim. E aí peguei aquele dinheiro, a gente fez esse investimento, foi pro Rio Grande do Sul. Cara, foi um negócio, estourou. Porque aí a gente, lá dentro do curso, a gente deu a aula pro Fernandão. Foi nessa época. Nosso saudoso Fernandão. Uma história muito legal. Agora que tu dê mais detalhe, porque tu sabe que eu sou colorado, né? Sim. Daí o Fernandão foi um dos nossos maiores ídolos, jogadores. Né, ídolos, no caso, pra torcida, né? Porque a gente, como é que se diz? Ama Jesus, né? Mas sim. ídolo que eu falo, realmente pra torcida, no aqui, caso, o Fernandão foi um grande jogador, né? Grande jogador e uma grande pessoa. Eu tive o prazer de conhecê-lo como pessoa. Cara, um cara sensacional, acessível, simples. Um cara de linguagem fácil, que você conversava com ele. Então eu tive o prazer de ficar ali com ele 15, 25 dias, assim, muito junto. E eu lembro que um caso muito legal, cara. Olha só como é que são as coisas. Mas naquela época, aquela vez que tu foi dar esse curso, tu tava dando aula sobre tática? Sobre tática, então. Sobre aí, tática. cara, eu lembro da minha mala, uma coisa muito curiosa, cara, um negócio muito louco, assim, uns estalos, assim, muito louco. Que eu tava com a minha mala aberta e eu tinha uma camisa da Atletas de Cristo. Legal. E aí, cara, aquela camisa, quando eu li aquela camisa, cara, muito nítido assim, você falou, cara, bota essa camisa hoje. Era uma camisa meio surradona, assim, meio usada, né, cara? Falei, tá bom. Botei a camisa, botei o meu agasalho, né? Que ele é agasalho, o jogging, né? Sim. O tênis e fui lá. E era o momento da gente poder explanar, né? Sobre tática. E a tática a minha tese lá do curso eram dois jogos dentro de um jogo só. Como isso, Sérgio? Existe o jogo, o posicionamento com a bola, e existe o jogo, posicionamento e o comportamento sem a bola. O time, ele tem que ter essa mentalidade. Como é que eu vou jogar? Hoje o futebol é muito dinâmico, né? Como é que eu vou jogar? Estou te falando uma coisa de 10, 12 anos atrás, né? Sim. Como é que o time tem que se comportar, tem que se posicionar com a bola nos pés? E como é que o time tem que se comportar, se posicionar mentalmente sem a bola? Né? São dois jogos dentro de um jogo só. E ali eu tô começando, peguei o quadro, botei ali na frente, nós estávamos na prefeitura de Porto Alegre, no teatro, no anfiteatro, né, da prefeitura, bem grande. E tava ali, daqui a pouco entra Globo, cara. Pá, começou a filmar. E ninguém falou nada pra mim, tô fazendo meu trabalho aqui, né, meu amigão? E, cara, quando a gente vai almoçar, tava mais ali o Fernandão, tava uma bilha, tava o André, que era goleiro. Sim, até foi, o André que não era um goleiro muito alto, né? Eu lembrei. Tava ali todo mundo, tava o Alex, tava o Roger, tava um monte de gente, cara, assim. Vamos almoçar, isso aqui, daqui a pouco no Globo Esporte, saiu lá. E, cara, saiu o quê? Atletas de Cristo. E ali eu entendi o propósito da camisa, de botar a camisa. Legal. Porque, muito cara, legal. muitos atletas de Cristo ali, falando sobre futebol, Fernandão, e toda hora passeia, o foco do atleta de Cristo, tá? Isso aqui, legal. E o Fernandão acabou tendo uma trajetória como treinador, né? Eu fiz o nosso estágio. O meu estágio a gente fez até com ele. O Beira-Rio estava em reforma na época para a Copa do Mundo, né? 2014, que era no Brasil. E eu fiz o meu estágio com ele quando foi o jogo Inter e Vasco, 0-0. A gente fomos lá, conhecemos o vestiário e tudo mais, falamos legal lá. E como eu te falei, ele é um cara muito acessível, um cara muito legal, humilde, simples. Um cara que sabia quem ele era, sabia quem a gente era também, né? Todo mundo tava buscando lugar ao sol e ele já tinha, graças a Deus, o lugar dele no sol, né? O Fernandão já tinha um lugar dele no sol. Mas era um cara muito competente e era um cara, o legal do Fernandão, cara, que eu gostava do Fernandão, que ele era um cara muito sincero.
Falta isso no futebol hoje em dia, né? Um cara muito sincero, né? Um cara que conversava com os jogadores. Eu ele vejo explanava entrevistas dele, principalmente Rafael Sobes, Alex. Sim. Pessoas que. O Abelão, né? Foi treinador do Inter, que tiveram contato com ele, que diz que era uma pessoa sensacional, né? Sensacional. Uma pessoa assim, como pessoa não tinha como. E aí veio a fatalidade, né? Exatamente. Quem estava junto, olha só, você lembrou agora, sabe quem estava junto? O Jardel. Nossa, Jardel. E eu lembro que eu ganhei uma flâmula do Fernandão, oficial do Inter, né? Ele me deu, trouxe uma flâmula do Fernandão, assinou lá e tudo mais. O Jardel vendo isso aí, o que fez? Me deu também uma flâmula do Grêmio. Então eu tenho uma flâmula do Inter e uma do Grêmio. Porque a rivalidade de Grenal sempre em alta, né? Até o pessoal falou assim, cara, não guarda junto, senão pega fogo. Guarda uma em cada mochila. Mas é uma rivalidade muito grande, cara. Sim, Grenal, lá no Rio Grande do Sul é fora do comum, né? Fora do comum. E aí a gente fez uma recreação, fomos no Gigantinho. Sim. Na época tava o Dátulo, na época tava o D'Alessandro, o Muriel, o Alisson era o terceiro goleiro na época. Misericórdia. Então você vê, treinamos com eles ali, brincamos com eles e até fizemos um rachão ali, né? E o Jardel jogou contra a gente. Só até o Léo, jogadores. Até o Léo, né? Um abraço pro Léo Burg que tá por aí, o Atlas também, que jogou com a gente ali. A gente brinca que a gente jogou, eu fui o goleiro do nosso time contra o time do Jardel. Meu Deus. E o Jardel não fez gol em Sérgio Mota. Não, eu queria. Não fez gol em Sérgio Mota. Eu preciso de imagens. Preciso de imagens. Mandar foto pra você depois. Então, Jardel não fez gol em Sérgio Mota. E na zaga com o Léo Burg e companhia. Mas o Sérgio, tu é o Sérgio Mota. Sérgio Mota. Mas pra mim tu é o Sérgio, né, no caso. Grande amigo de são 14 anos de amizade. Forjados. De forjados. A gente teve algumas... Sim, os contatos tanto profissional, né, quando eu trabalhei na 103, depois acabei trabalhando um período lá na... Era 98, 98, né? 98. Era 98. Também no comercial não foi uma experiência muito agradável, mas fez parte da minha forja, Mas fez a forja, então. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Sérgio, é que tu teve uma experiência também no Marcílio Dias como treinador. Mas só que eu quero que tu se atenha um pouco mais nesse assunto, porque o Marcílio Dias é um clube que tem torcida aqui na nossa região. Tem torcida. E uma torcida muito apaixonada. Como é que foi essa experiência como treinador do Marcílio? A experiência com o Marcílio, eu divido em duas partes, né? A parte muito legal. A parte boa? Qual que foi a parte boa? Vamos lá. A parte boa foi que eu tive um contato muito legal com os meninos. É um clube da cidade que eu aprendi a respeitar e amar. Sim. Porque eu moro em Itajaí, eu tenho que ter esse respeito. Eu sou santista. Eu também ser santista, eu sou santista, claro, eu sou santista. Santista de coração, nascimento, é minha cidade, é minha origem. Mas eu estou em Itajaí. E eu tenho que ter essa apreciação pelo Marcílio. Sim. Tanto que dentro da comunicação, como eu falei para você, eu trabalhei, o Marcílio foi a minha moeda de troca. Eu tenho narrações aí, uma virada do Marcílio e Avaí que até hoje ecoa. Que golaço do Schwenk. Fiz amigos, o Schwenk sim. Meu amigo. Até um dia, pode trazer aqui no Forjados, que o Schwenk tem história. Eu vou te cobrar então. Tem vários, o Vaguinho, que foi treinador agora do Marcílio. O pessoal lá até hoje tem um contato com o Marcílio. E foi uma experiência muito legal, por quê? Porque se abriu ali. Não só na época que eu fui treinador, mas antes também como palestrante. Sempre algumas pré-leções eu fui dar ali no Marcílio. Então foi muito legal esse ponto. O que foi ruim do Marcílio? É que na época a gestão do Marcílio realmente era uma gestão amadora. Né? Quando eu fui para o Marcílio, a gente tinha um acordo de cavalheiro. Era um salário praticamente simbólico. Né? Era um salário simbólico na época. Só que qual era a posição? Na época, como presidente da época, era fazer com que o Marcílio retomasse uma categoria de base que há muito tempo não era dele, mas com força, não de você botar jogadores naquele momento, mas de você resgatar essa paixão dessa nova geração marcilista. Para poder vir jogar na base do Marcílio, para poder ter esse orgulho. Porque o Marcílio até então era rebaixado para a Série B, tomava pancada do Avaí e tudo mais, diferente do que é hoje, né? Que hoje até joga a Copa do Brasil, cara, contra o Vasco. Exato, legal. Um baita do evento, top de linha. O jogo foi o ano passado? Foi o ano passado. Esse ano. Esse ano. Que nós estamos no final do ano passado o Marcílio passou de fase, eliminando a Chapecoense, e esse ano não conseguiu com o Vasco, né? Perdeu 3-1, mas foi um grande evento, foi um grande jogo. Eu acompanhei até a Então, naquela época que eu trabalhei ali, então isso foi o lado ruim. Né? Não foi cumprido com as coisas que a gente acordou. Teve pessoas
de má índole junto. Então foi uma coisa muito traumática nesse sentido, profissionalmente nesse sentido. Mas foi muito bom porque a gente criou laços ali e elos com pessoas importantes que foram muito legais. Ah, Sérgio, não foi dado continuidade? Aí já é uma outra história até, porque tem questões políticas no meio e futebol hoje em dia está bem complicado, né, Daniel? Se trabalhar com o futebol, a gente que tem alguns princípios de valores, assim, fica bem complicado. Então, foi um tempo muito bom, foi um tempo muito legal, né? Foi um tempo que eu aprendi bastante também, foi um tempo que eu ensinei bastante, consegui passar alguma coisa, mas foi um tempo que para mim foi um pouco traumático porque tiveram coisas ali que realmente me desagradaram demais, né? Que são coisas do dia a dia, mas também fizeram parte da forja, fizeram parte de você aprender a não confiar em pessoas, fizeram parte de você impor o seu trabalho. Às vezes você tem que bater o pé e falar, não, isso aqui vai ser assim, não vai ser desse jeito, não, vai ser assim, entendeu? E ali, como era um começo, como era uma coisa meio de amizade, ficou uma coisa meio assim. Mas foi legal, acho que o saldo foi positivo. Me abriu muitas portas, né? Muitos convites aí, convite para clube do Mato Grosso, convite para clube de Minas Gerais, né? Que a gente teve algumas experiências, convite para palestras e muito que a gente faz. Isso te levou para outros mercados. Outros mercados, assim, foi muito legal, foi muito bom. É o que eu falo, foi positivo. Eu acho que de tudo a gente tem que conseguir ver o lado bom. Eu consigo falar do bom desse período. Falando muito legal. Então, e Marcílio está no coração. Conhecer pessoas. Os contatos, né? Meu Deus, é uma coisa... É muito legal. Quando você está dentro do âmbito, assim, hoje não estou tão dentro, né, como estava. Sim. Hoje, até a parte mais de comunicação de palestra que a gente faz, assim, é mais interessante. Mas dentro desse âmbito aí, quando a gente não está dentro, a gente abre mais contatos. Isso é muito, muito legal, muito interessante mesmo. Outra coisa que eu queria comentar contigo, eu queria que tu falasse um pouco, é sobre... tu é um cara que professa fé em Deus, sim. É um cara cristão, tem uma família sim. Que também, a tua esposa até foi missionária no Nepal. Sim, e tal. Sim. Uma hora vamos marcar um podcast com ela tem com vocês história. Dois, tem muito conteúdo, né? Mas eu queria saber como é que é um cristão nesse meio do futebol. Que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Hoje, claro, tu falou nos atletas de Cristo, temos referência até como o Kaká. Sim. E outros atletas que até nem vou saber. Hoje tem bastante. Até eu acho que quem começou que eu lembro foi o Jorginho, né? O João Leite. João Leite, Mineiro, né? Tem um livro escrito até sobre atletas de Cristo. João Leite. Mas como é que é uma pessoa que professa fé em Deus no meio do futebol? Assim, Daniel, é muito fácil e muito difícil, né? Sim. É muito fácil porque professar fé em Deus hoje em dia é muito fácil. Você tem a liberdade para professar, para você falar o que você quiser e tudo mais. É difícil porque você só falar é uma coisa. Falar e ser o exemplo é outra coisa. Viver, no caso. Viver. Esse é o grande problema. Eu vou falar por mim, tá? Eu me afastei um pouco do futebol porque eu vi coisas que para mim não eram agradáveis, para mim não condizem com o meu padrão de vida cristão. Né? Não condizem. Vou dar um exemplo, coisa que aconteceu comigo. Pô, Sérgio, é o seguinte, você quer vir para o tal clube? Quero. Quanto é que você cobra? Eu cobro tanto, X. Não, cara, X eu não tenho como te pagar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te cobrar metade desse X que você está pedindo. Por exemplo, eu cobro R$1.000, vou te pagar 500. E aí 500, você traz aí uns 4, 5 jogadores teus, que você vai cobrar do jogador para jogar, para entrar o teu salário. Eu falei, não, cara, desculpa, não faço isso. No caso, tu tinha que cobrar uma comissão do jogador. Sobre o salário do jogador. Aí eu falei assim, cara... Mas isso acontece no futebol? Acontece. Tanto no profissional quanto no amador? Acontece. E aí eu falei, cara, isso com categoria de base, né? Eu falei, cara, eu não vou fazer por 2 motivos. Primeiro, não é da minha índole. Segundo, eu vou matar o sonho de quem tá se matando para jogar e não vai ter oportunidade. E vou matar o sonho do cara que tá pagando para jogar, do pai que tá pagando para jogar e também não tem competência para jogar. Porque se ele tivesse competência, não precisava pagar. Sim. Então, Daniel, e aí você tá vendo onde o futebol brasileiro tá parando, por causa dessas coisas. Então eu cheguei e falei, não, cara, eu não faço isso. Ah, se você é contra quem faz isso, cada um responde por si. Sim. Eu tô falando por mim. Eu não faço. E não é só isso. Né? Isso é uma das coisas. Tem algumas coisas, tem alguns métodos que alguns treinadores, jogadores usam que eu não concordo também. Que aí já é de cada um, né? Sim. Esse negócio de, balada, não sei o que, cara, eu não vou, não faço. Ah, você é moralista? Não. Não, eu sou, como eu falei, o Daniel falou, eu sou um cara cristão, eu tenho que viver conforme eu
Falo. Porque eu vou citar a Bíblia aqui, Daniel. Tem um versículo bíblico que a gente sempre escutou e teve uma conotação muito errada. Que diz que o justo viverá pela fé. E aí o que o cara fazia antigamente? Ele pegava, comprava um carro, eu vou ter fé para pagar esse carro. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, ela quer dizer o seguinte, que você tem que ter fé para se manter justo mediante aquilo que você prega. Sim. Porque se você não tiver fé, a fé é um suporte. Para acreditar naquilo que você fala, acreditar naquilo que você professa, cara, não adianta. Porque assim, ó, se eu falo que eu quero ser um cara cristão, moro no céu, quero fazer as coisas direitinho, correto, e eu não consigo, e eu não tenho fé para manter isso mediante as circunstâncias, Daniel, então eu não sou cristão. Porque você trabalha com vendas, vamos dar um exemplo. E naquele mês você não vende, no outro mês você não vende, no terceiro mês você já está no teu limite, não vende. Aí vem um cara fazer uma proposta, cara, faz o seguinte, assina aqui que você vai receber tanto, você recebe tanto, vamos fazer uma maracutaca para fazer uma venda aqui, um negócio, vamos enganar o cara lá. Aí você vai falar, poxa, cara, é o jeito de eu sair da pindaíba. Mas peraí. Mas e aí? E a tua fé? E a tua proposta de vida? E o teu propósito de vida? Você vai corromper, cara. Primeiro o cara que você vai corromper é você. O segundo é o cara que você está fazendo a maracutaia ali, certo? Porque o cara vai falar, pô, mas o Daniel fala tanto de Deus e está fazendo um esquema aqui, como é que ele vai me cobrar de uma coisa certa se ele não faz o certo? Então eu tenho que ter fé para permanecer na fornalha, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Cara, é o seguinte, rei, eu não vou me ajoelhar. Ah, mas vai pro fogo. Amigão, se é para ir pro fogo, eu vou. Se Deus quiser me livrar, ele me livra. Mas se ele não quiser me livrar, amigo, não vou me ajoelhar e acabou. E os caras foram pro fogo e chegou lá, Jesus salvou a vida deles, né? O filho do homem, como diz na Bíblia. Então é assim, cara, Deus vai te dar o escape. Mas você tem que ter fé para permanecer íntegro mediante a todas as situações que você tem vivido. Mas no caso, tu sofreu algum preconceito ou foi preterido de algum clube? Daniel, por causa hoje não praticar você vira inimigo. Você fica inimigo. Você fica inimigo, amigão. Se eu tô andando com um cara que faz uma coisa errada e você começa a não fazer aquela coisa ali, você já começa a ficar desagradável para aquele cara. Porque, vamos dar um exemplo. E aí, Sérgio, tudo bem? À noite vai fazer o quê? Ah, cara, vou pro alojamento, vou dormir, vou pra casa. Ô, cara, vamos dar uma saidinha pra balada? Não vou não, vou ficar... Cara, o cara te convida primeiro, o cara te convida segundo, o cara te convida terceiro. Na quarta vez ele vai te convidar? Não. Ele sabe que você não vai. Então você começa a perder esse laço. Sim. E a gente sabe que tudo é amizade, né, cara? Laço. O cara chega e faz, vamos fazer um esquema aqui. Não dá. Vamos fazer um esquema aqui, não dá. No outro esquema não vai te convidar mais. Então se o clube, vamos exemplo, o Daniel Futebol Clube, o Forjado Futebol Clube, me convida para fazer um esquema e eu não faço, pô, ele tem o Daniel, que é o Futebol Clube. Cara, o que você acha de trazer o Sérgio? Ah, mas o Sérgio não faz esquema, cara. O Sérgio é complicado, não traz. Não. Então você começa a virar inimigo. Então você começa a ser riscado das listas. E para mim, amigão, eu prefiro ser riscado da lista daqui do que da lista principal, né? Com certeza, bah. É complicado. Muito complicado. Tem coisas de futebol que é melhor a gente nem saber, para que daí a gente perde aquela paixão, né? O bom era se fosse só no futebol. Exatamente. Né? Mas como tá em... Porque o futebol é entretenimento, né? Só que no caso, para os empresários é um negócio. Hoje em dia, eu até brinco, os caras falam assim, hoje em dia, quem mais ganha dinheiro no futebol não é o jogador não, cara. Exatamente. Quem mais ganha dinheiro no futebol é quem não entra em campo. São agentes, são dirigentes sem vergonha que a gente vê por aí, e por aí vai, né? Por aí vai. Esses caras aí que ganham mais dinheiro que jogadores hoje em dia. Fica à vontade. Então, Sérgio... uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte: tu tem muita experiência com transmissão de jogos, comentarista, até narrador. Como tu falou daquele baita golaço do Schwenk pelo Marcelo Dias, foi um baita jogo, né? Eu queria saber qual é que é a tua opinião e como é que foi a tua experiência? Conta aí um pouco dessa. Então, eu comecei, quando eu vim pra cá, a gente começou na rádio, e aí depois de treinador, como eu já tinha a rádio e o conhecimento técnico, muitas pessoas me chamaram, né? O pessoal da RIC, o Caleb Moreno, Transamérica, fui comentarista da Univale na Copa do Mundo. Legal. Legal. E ficou muito legal, muito top mesmo. E eu gosto de comentar. Sim. Até porque você tem uma visão muito crítica e você tem que... Eu acho assim, o comentarista ele tem que informar para o grande público
o nível dele técnico. Sim, Porque sim. fala, hoje em dia eu vejo a comunicação um negócio muito louco. Eu até sou contra esse negócio de ter essas rádios. Entendeu? Não, vai. Eu até sou contra esse negócio dessas rádios de clube transmitindo. Ele pensa que é transparente. Essas rádios. Apareceu ele. Essas rádios de clube, cara. Sim. A rádio. Porque ali, cara, é o torcedor falando. E aí, o que acontece, Daniel? Mas tem bastante view, bastante. Por quê? Porque eu, como torcedor, que, né, chega uma hora que você começa a trabalhar com futebol, você deixa de ser um pouco torcedor, porque você começa a ver a coisa do lado mais técnico das coisas. Sim, né? sim. E eu, como torcedor, cara, eu quero ver o Santos ganhar. Mas, o Santos perder, aí eu vou pegar um cara que só vai ganhar. Peraí, mas o que aconteceu no jogo? Não, porque o cara. Então, fica uma coisa muito, muito polarizada. Fica uma coisa ruim, eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto disso. Né? Eu acho que o comentarista, ele tem que analisar. Um dos caras que eu gostava muito de ver os comentários era o do Pedrinho, né? Que na Sport TV. Pedrinho do Vasco? Pedrinho do Vasco, não. Cara, eu achava que ele comentava umas coisas muito interessantes, assim. Até da última vez eu comentei até alguma coisa sobre. Que nenhuma das pessoas. Eu sou licenciado em educação física, né? Formado aí. Então, cara, tipo assim, um pênalti. Pra mim, um árbitro ele tem que ter pelo menos conhecimento de biomecânica. Porque quando você corre, você movimenta o teu braço. Sim. Quando você sobe, você faz esse movimento. Aí você pega uma câmera lenta, aí você pega um leigo, que o cara faz assim, aí o cotovelo pega no cara. Ele deu uma cotovelada. Não, ele não deu uma cotovelada. Benção. Foi o movimento. Foi o né? movimento natural do corpo. Se você está correndo aqui, então, tipo assim, você sempre faz o movimento contra. Quando você faz esse movimento e o cara chuta e a bola bate no teu braço, sim, ela teve, interrompeu. Entrou na trajetória da bola. Mas, cara, é um movimento natural do braço. O cara não vai correr com a mão assim. Cara, Não é uma tem coisa como, Absurda. Entendeu? Então, Antinatural, não vai. é antinatural. Não tem, é uma coisa fora, sabe? Então, aí um cara que não sabe, que é torcedor, vai lá e comenta isso, e às vezes massacra o jogador, porque esse cara é um idiota, ele tem que parar de jogar. Cara, esse cara tem família, bicho. Sim. Esse cara tem gente que tá olhando ali, então não é assim, sabe? Então eu não gosto desse tipo de comentário, eu não gosto desse tipo de rádio, de transmissão. Eu gosto de transmissão que ela é imparcial. A imprensa é imparcial. A imprensa só tem que fazer você pensar. Ela tem que te dar um artifício para você pensar. Então, eu como comentarista, eu como técnico em futebol, tenho que olhar, não, realmente o Vasco, um exemplo, né? O Vasco jogando aqui, está na 4-4-2, mas ele tem gente no campo, lá fora, que pode mudar a tática, pode entrar pela área, pela lateral, tá vendo aqui os buracos aqui, a falha aqui. Então, você, como comentarista, tem que fazer isso aí. Para poder alimentar o ouvinte ou o telespectador de informações a qual ele olha e fala, poxa, eu não tinha visto isso. Sim. Você entendeu? Porque você é que nem um técnico de enfermagem. Você é um leigo, você não sabe de nada. Você vai lá, o cara vai chegar pra você e falar assim, não, cara, você tem que tomar essa injeção assim, 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 por causa disso aqui, isso aqui. Você vai falar, poxa, obrigado. Ele vai abrir tua cabeça, ele vai abrir teus olhos, ele vai te informar de uma coisa. Então eu creio isso aí. E aí a experiência como narrador, como comentarista foi muito legal. E esse jogo em específico, Daniel, foi muito legal, que era uma TV, a MCA, uma extinta MCA, onde eu trabalhei com o Alex Moreno, era do Martinho Cunha, um abraço pro Martinho aí, que a gente vai compartilhar para ele assistir também. E ali, cara, o Júnior Coelho, um abraço pro Júnior Coelho. E ali, cara, nós não tínhamos o direito de transmissão. Mas então vocês... Nós não transmitimos um jogo ao vivo. Mas o que a gente fez? A gente foi fazer uma brincadeira, um teste. Vamos gravar o jogo inteiro e vamos narrar. E até o Carlão dos Santos, é o meu amigaço aí, tá comentando, um jogo épico. E aí, a gente, vamos fingir que a gente tá ao vivo, vamos narrar como se estivesse ao vivo, mas gravando, pra gente passar na TV. Uma TV fechada, não tinha problema você passar ali pelo menos 15 minutos de jogos e tudo mais. E vamos lá. Aí vai o Avaí e faz 1-0. Pá! O Avaí, 2-0. Era jogo por qual? Campeonato Catarinense. É o Catarinense. 2013, se não me engano. Agora, cronologicamente, eu não vou te saber falar. E aí, 2-0, terminou o primeiro tempo, a gente ligou os microfones, eu falei, pô, Carlão, e aí, vamos continuar? A gente tá aqui já, vamos continuar. O cinegrafista, cara, não sei, vamos continuar. Vamos embora. Segundo tempo, não deu 7 minutos de jogo, pênalti pro Avaí. Falei, puxa, vai sapecar o Marcílio. Isso, o Marcílio, o estádio de Luz lotado, cheio. E aí, cara, eu lembro que o Marquinhos, lembra a camisa 10, loirinho? Sim, ele lembro. era o batedor oficial. Jogava bola, boa. Só que aí o menino que fez os outros primeiros 2 gols se chamava Betinho. E ele fez os 2 primeiros gols. Era um centroavante, menino novo. E aí o Marquinhos pegou a bola e falou, faz o teu
e pede música no Fantástico. Pô, cara. E aí tinha um Rodolfo, que era um timaço do time do Marcelo na época, o Rodolfo, tava ali. E aí eu falei, e aí o Carlão, a gente brincando, e aí o Rodolfo pegou aquele pênalti. Cara, dali o estádio ficou em polvorosa. Ele fez um gol, até ele fez um gol, Rodolfo fez um gol. E dali, num outro, 5 minutos depois, escanteio a favor do Marcílio, gol do Marcílio, 2-1. Cara, e aí o Marcílio tinha um Schwenk. Daí incendiou o jogo. Incendiou o jogo. E o Schwenk era o camisa 9. O Schwenk é um monstro. Esse jogo o Schwenk foi um monstro. Schwenk foi um monstro. Toda a experiência que ele teve ali, ele usou e foi demais. E aí, cara, 20 minutos do segundo tempo, pênalti a favor do Marcílio, em cima do Schwenk. Ele deu uma cavada numa pênalti ali e tudo mais. Cara, lá vai o Schwenk bater. Ele bate com uma calma. O bicho ele mata a gente do coração, né? Ele vai andando devagarzinho, parece que tá morrendo. Botou no cantinho, sem chance, pô, 2-2. Daniel, ali o estádio foi empolvorado. E ali, nós estava gravando o jogo. Sim. Na verdade, aquele jogo nem transmitido ao vivo foi. Porque era uma quarta-feira de noite. A Globo não veio fazer o jogo. E ali, cara, a gente... Cara, o Marcílio... E a gente narrando na emoção e tudo mais. Tá tentando ser imparcial, né? Na época, a afiliada da Globo era a RBS TV, era a RBS TV. E aí não vieram. Acho que vieram só pra pegar os gols, sei lá. Cara, e faltando 10 minutos pra acabar o jogo, cara, o Clebinho, se não me engano, ou o Márcio, eu não lembro quem era o jogador. Era o... Eu não lembro quem era o jogador. O meio-campo também jogava muito bem. Ele cruzou na cabeça do Schwenk, cara. E o Schwenk, depois a gente conversando, o Schwenk falou: Sérgio, eu vi o goleiro adiantado. E aí eu lembro que foi bem assim. Ele cruza pro Schwenk de cabeça. Que golaço, gol! Meu, mas foi um golaço. O Schwenk é mais ou menos ali na marca do pênalti. Ele recebeu a bola da direita pra esquerda. E ele cabeceou e testou no ângulo, no contrapé do goleiro. E ali, cara, ali o estádio eu pensei que ia cair. Ali eu pensei que o Gigantão ia cair. Foi um jogo épico. E aí, cara, a gente tinha uma pérola na mão, que é o DVD daquele jogo completo. Meu Deus. Então, o que era para ser um grande catástrofe, um desastre, que era 2-0, a gente falou: vamos parar com isso aqui, vamos para casa, né? Não, a gente continuou a persistência, né, cara? Sim. Fizemos Cara, aquilo ali, eu lembro que a gente era uma TV fechada, cara. Cara, o que a gente recebeu de ligação e tudo mais, o que a gente teve que fazer, cara? A gente teve que fazer uma promoção dentro do nosso programa. A gente tinha um programa Sport News, apresentador de televisão na época, e a gente fez um DVD, cara, e distribuiu pros torcedores. Fizemos, tipo assim, acho que uns 50 DVDs. Tu tem essas imagens? Tem, assim, tá no YouTube. Então nós vamos depois colocar. Depois tu coloca. Cara, pessoal sensacional. Esse gol na época do Facebook, não tinha Instagram na época. Não tinha esse negócio de engajamento, aquela coisa. Sim. Cara, eu lembro que deu 30 ou 35 mil visualizações no Facebook. Mas é uma oportunidade pros marcilistas aí matar a saudade. Matar a saudade, tá lá. E tem um DVD até hoje, né? Tem um DVD até hoje, tem lá. Mas e foi muito legal, cara, muito legal. Uma experiência muito top. Uma coisa que eu queria... te perguntar, falando dentro da transmissão, da comunicação, tem 2 assuntos que pode gerar uma polêmica. Um é o fato de alguns jogadores se tornar comentaristas, mas eles não sabem nada de comentar. Não sei se tem que ter feito um curso ou uma preparação, porque às vezes eles pensam: eu sou jogador, eu sei opinar, e às vezes só falam porcaria, né? É. Não falam nada, não parece que estão vendo outro jogo. É. E outra coisa... é bem isso mesmo. E outra coisa são as mulheres na transmissão. Qual é que é a tua opinião? Pois é. Aí isso vai gerar muito polêmica, mas tu tá aqui pra isso, né? Pra falar sobre isso. Bom, né? vamos lá com a opinião. Bom, ex-jogador que vira comentarista. Cara, tem caso e caso. Como eu falei, eu gostava muito do Pedrinho. Assim, porque o Pedrinho tinha uma coerência muito grande. É legal o jogador ser comentarista porque ele entende o que está acontecendo lá. Sim. Quer dizer, ele viveu lá dentro do campo. Alguns, né? Porque a gente vê hoje em dia muito caça-like, né? Muito cara que fala um monte de besteira exatamente para poder dar polêmica. Exatamente. O Neto é um deles. Né? A gente vê o Neto. É uma porcaria, os Corinthians são seus orelhudos, Neto. Foi um grande jogador. Mas eu acho que o Neto é um... Eu acho ele que virou um personagem. Ele virou um personagem, né? Ele virou um personagem. E às vezes tem uns caras que realmente não tem noção do que tá falando, né? Porque o grande lance, eu aprendi que a comunicação, ela não é o que você fala, ela é o que as pessoas entendem. Exatamente. Né? Então tem cara que sabe muito, mas não consegue se expressar. Tanto que, poxa, por que todo jogador, ex-jogador não vira treinador?
Fala do perfil, porque ele não sabe se comunicar, ele não sabe interagir, transmitir o que ele está pensando. Às vezes o pensamento dele é bem legal, mas ele não consegue transmitir e a pessoa não consegue comprar. E tem uns que realmente não tem noção. Mano, nasceu para ser jogador, fica como ex-jogador, vai participar daquele jogo das estrelas, ganha um dinheiro ali, não comenta. Mas a grande maioria, principalmente na Sport TV, tem alguns, né? Acho que o Alex agora está transmitindo. Sim, né? o Alex tá. É engraçado, é legal que hoje em dia desengessou um pouco. Antigamente era muito engessado, né? Pô, à noite, tudo bem? Hoje em dia deu mais uma relaxada. Então é legal isso aí. É bom ter um ex-jogador. Eu acho que é legal ter um ex-jogador. O Ricardinho, acho que é legal. Sim, tem alguns caras pif. Pra mim, o pif é o Casagrande, né, cara? Graças a Deus saiu. Saiu, não tá mais, não vejo mais essa porcaria. Porque pra mim é um cara extremamente militante, porqueira. Pra mim é um porqueiro. O Casagrande pra mim é um porqueiro. Entendeu? Pra tirar polêmica vão gerar. Pra mim o Casagrande é um cara que, pra mim, só falar besteira, militante, entendeu? Eu acho que, poxa, quer ter a sua opinião? Legal, mas respeite dos outros. Quer ter a sua opinião? Legal, mas respeite quem você está opinando. Fale com respeito com a pessoa. Agora, quando o cara perde o respeito por quem está falando, eu acho que é muito complicado. Então, pra mim, porqueira. Não dá, não. Agora, em relação às mulheres, você falou. Cara, eu acho muito ruim a transmissão das mulheres. Horrível, eu acho horrível. O que você quer dizer, Sérgio? Que não deve ter mulher? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas no caso, eu acho que não deveria ter uma preparação, uma escola, tá tendo, né, cara? Tá tendo. Assim, para que elas pudessem entrar com propriedade. Sim, é que assim, a gente vive uns tempos meio complicados, assim, algumas coisas, né? Mas quando eu falo de mulher, não é que eu sou contra. Você vai falar assim, Sérgio, você é contra a mulher no esporte, contra a mulher não sei o quê? Não, muito pelo contrário. Tem mulheres que arrebentam. Glenda Kozlov, que foi uma ex-atleta que virou uma baita jornalista. A Renata Fã hoje é uma baita apresentadora. Sabe? Então a gente tem mulheres capacitadas que fazem um bom trabalho. Agora, hoje eu não vejo uma mulher capacitada para transmitir jogo. Hoje eu não vejo. É que, por exemplo, até apareceu aí nas redes sociais e como é que se diz? Uma comentarista numa locutora. Que ela se vitimizou, né? Dizendo que o pessoal não gosta porque ela narra ruim, mas porque ela é mulher. Então, é isso que tá o problema. Gerando por causa do feminismo, coisa e tal. Daniel, a gente tem que entender uma coisa, cara. Tem essa questão do futebol feminino se igualar ao futebol masculino, não sei o quê. Cara, acho que não tem nada disso. Ginástica olímpica brasileira masculina, ela é tão boa quanto a feminina? Não. Tem que se igualar? Tá muito bem. Não, deixa as meninas. Né? Cara, eu acho que tem que se dar oportunidades. Isso sim. Eu acho que eu não vejo. É que assim, vamos começar do zero, né? Nós tivemos narradores top de linha. Eu sou da época de Osmar Santos, José Silvério, Milton Leite, Galvão Bueno, Luciano do Vale, Osmar Santos, cara, Silvio, Olho no Lã, minha nossa, você lembra? Cara, então esses caras são ícones, cara. E aí quando a gente assistia jogos com esse cara, e hoje você assiste com uma mulher daquela, cara, não dá pra comparar, e a gente tem esse nível de comparação, isso é fato. Sim. Né? Eu tô falando por mim. Então hoje eu acho que essa geração nova que tá chegando, eles vão se acostumar e vai ter isso aí pra eles. Mas eu acho ainda muito imaturo uma mulher narrando o jogo. Claro, tem que dar oportunidade. Mas assim como você vai ser uma pessoa pública, você vai ter que aceitar a crítica. Exatamente. Quando eu vou pra campo treinar meu time, amigo, eu aceito crítica. Eu tomo xingamento. O cara fala, o cara me xinga, porque tem 20 milhões de torcedor, né? De técnico, né? Exato. Na arquibancada tem 10 mil aqui atrás de mim me xinga, burro, não sei o quê. Só eu sei o que eu passo todo dia ali para fazer negócio. E eu acerto todo dia? Não, eu também erro. E eu tenho que estar ali, estão me criticando. Assim, eu acho que as narradoras hoje em dia, eu acho que vai pintar, assim. Daqui a um tempo, uma mulher legal. Mas hoje não tem uma moça assim que eu falei, puxa, isso aqui é legal de ver jogo. Cara, tem jogo que não dá pra ver, cara. Faz a mulher narrando. Pra mim é ruim e acabou. Não é porque é mulher. Assim como tem homem que também é ruim. Não, né? com certeza. Tem uns caras ali que, pelo amor de Deus, não consigo assistir. Então, eu acho que tem que se dar oportunidade. Mas é como você falou. Eu acho que tem que se preparar mais, amadurecer mais, poder. Tem uma experiência do rádio, né? E o rádio parece que transmite mais emoção, né? Não, é como eu te falei, a gente teve boas referências, cara. Pô, José Silvério na rádio, pelo amor de Deus, cara. Isso é louco, é uma maravilhosa a narração do cara. Outra pergunta que eu tenho
te falar, nem tava nas nossas pautas de polêmica, que vai gerar muitos cortes Vai me colocar na vou te saia colocar. justa, cara. Não, porque entrou uma moda, e até tu vai gostar dessa, Até tu vai gostar. Não, entrou uma moda de jornalista assumir seu time de coração. Eu acho, pelo um lado bom, do modo geral, ou assim, vendo por um aspecto, que tá acabando com o comentário esportivo, jornalístico de qualidade. Eles viraram torcedores, estão torcendo pelo time deles, entendeu? Aquilo que eu falei pra você no começo das transmissões. Eu sou contra essas transmissões de clube, né? Não é que eu sou contra. Eu não gosto. Como a gente fala, sou contra. Não, eu não vejo. Não é gosto. do teu agrado. Não é do meu agrado. Eu acho que fica uma coisa muito unilateral, fica uma coisa muito polar, assim, fica uma coisa muito polarizada, fica ruim. Agora, quem você falou, jornalistas que assumem ser. Que nem eu, vou dizer, não sou jornalista, mas eu sou santista. Sempre falei que sou santista e sempre torço pro Marcílio. E já transmiti jogos do Marcílio, e já transmiti jogos contra o Marcílio e tudo mais. Quando o cara tem a coerência de poder ser imparcial, eu acho que não vejo nada. O Jomir Betting é um, eu acho. O Jomir Betting é um. Sim. Eu acho que ele é o mais. Assim, Mas ele é palmeirense. Palmeirense, mas ele é um cara que, Ele tipo assim, faz um comenta bem, ele do jogo mesmo. Ele é bem coerente. Eu acho que o Jomir Betting é bem coerente. Então eu acho que, tipo assim, eu não vejo nada de errado desde que o cara seja profissional e seja imparcial. Sim. Né? Então eu acho que não tem nada errado, até é legal. Né? O cara, de repente. O problema é tá no fanatismo da torcida, né, cara? Quando eu critico muito esse negócio de fanatismo da torcida, que a gente falou aqui do Fernandão ídolo, né? Quando a torcida ela idolatra, ela passa por cima de todos os parâmetros e toda a sanidade mental assim, para poder fazer tudo pelo clube. O futebol hoje, eu vou até falar com você, uma coisa que eu sou muito contra. Porque a paixão pelo futebol. Não, peraí. A paixão pelo futebol não tá acima de tudo. Eu não posso chegar no estádio e xingar todo mundo, sair dando paulado em todo mundo, sair atirando, sair batendo em cara no metrô. Sim, tem muitos jogadores. Isso aí não existe. Passa dos limites, né? Às vezes isso aí não existe. Invade a privacidade dos jogadores. Não, isso aí não existe, cara. Isso aí é negócio de violência. Vão cobrar na porta do estádio. Vai trabalhar, bicho. Eu acho legal o seguinte, se esse pessoal que tivesse essa mesma disposição para cobrar de jogador, cobrar do político, né? Meu Deus. Seria interessante o Brasil, né? Ou tivesse a mesma disposição para estudar. Tivesse a mesma disposição para estudar. Quarta-feira de tarde, o cara tá lá no CT do Botafogo, do Flamengo. Amigo, vai estudar, vai trabalhar. Dizia o Bruno Henrique do Flamengo, né? Para. Isso aí não existe. Cara, isso aí transcende a sanidade mental pra mim. Porque assim, ó, você se pega como muleta a paixão pelo futebol. Amigo, você não tem que ter paixão pelo futebol. O futebol, ele não é sua vida, ele faz parte da sua vida. Sim. Ele não é a sua vida. E o Santos caiu pra Série B e foi matar. Vamos matar? Eu não, amigo. Eles que se matem pra subir pra Série A. Né? E honrem a camisa do clube. Mas é que nem tem jogadores agora. Vamos entrar em outra polêmica, né? Que, por exemplo, teve aí a escolha do melhor jogador do mundo, né? A escolha do Bola de Ouro, e o Vinícius Júnior não foi escolhido, que era uma das como é que se diz? Olha, ele estava na fila para ser escolhido. E não foi escolhido, e daí tem várias pessoas, torcedores, não, porque não aceito e não sei o que, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Vinícius Júnior, nem sei quantos milhões ganha para fazer isso que ele faz. Cara, e o cara que tá torcendo por ele, às vezes tem que levantar cedo no outro dia para pegar o trem, coquear cimento, coquear saco de e por aí vai. De adubo, sei lá o que, ir para obra no outro dia, tem que trabalhar. E aí tá lá discutindo com o outro, não, porque o Rodri tem que ser eleito. Eu penso assim, ó, vamos lá, primeiro a falta de critério. Eu acho que hoje você pergunta assim, sério, o Vinícius Júnior foi o melhor do ano lá, do mundo? Cara, dentro do que a gente tá vendo no futebol, qualquer um que jogar pra cima ele tá sendo. Eu acho que o Vinícius poderia ter sido o eleito. Primeiro, o problema não tá no Vinícius. Sim. O problema tá em quem julga. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando você vai fazer uma prova, às vezes quando você vai fazer um teste, o avaliado às vezes nem é você. Exatamente. O avaliado é o cara que está te avaliando, se ele realmente tem capacidade para te avaliar e para entender e para te ver.
como pessoa, como jogador ou como sei lá o que seja. Então eu acho que nesse caso do Vinícius, o maior problema não está no Vinícius, está no nele. Segundo, o Vinícius é um vencedor, cara. Sim. Vinícius é um cara abençoadíssimo, um vencedor, um cara... Ganhou 2 Champions. Não, o Vinícius, cara, jogando bem ele não tem que se lamentar porque ele não ganhou. Amigo, a bola de ouro é aquilo que a gente sempre fala o seguinte, não tá dentro da minha área de atuação. A área de atuação do Vinícius é jogar bem, fazer gol e fazer o time dele ser campeão. É isso que ele tem que fazer, ele tá fazendo bem feito. Agora, ser bola de ouro e outra, é uma eleição que é uns técnicos que votam, não sei quem que vota. Jornalista. É um negócio meio, né? Ficou muito evidente que não tem um critério muito técnico. Exatamente. Então eu acho que nem eu, nem o torcedor, nem o Vinícius tem que ficar chateado que ganhou ou não ganhou. Sabe? Porque a bola de ouro, primeiro a France Football, né, na época era uma revista francesa que dava o Ballon d'Or, né, a bola de ouro. Então é tipo assim, cara, isso também tem todo um cunho comercial por trás, todo um negócio. Aí o nego tá falando sobre o racismo, que o Vinícius tá agindo de uma forma errada ou não, o racismo. Cara, ele tá lá na situação, ele que sabe o que ele tá passando. Não sou eu que vou falar pra ele como é que ele tem que agir. Ele tem uma assessoria, ele tem gente lá. Talvez eu agiria diferente, mas ele sabe o que ele tá sofrendo na pele. Não sou eu que vou falar. A gente não pode negar que é complicado. Que esse assunto é um assunto pertinente. Complicado, pertinente. E assim, não se resolve assim, no estalar de dedos. Não, né? Até às vezes a gente brincou um dia e o pessoal falou pra mim, falei, cara, cada um mede com a régua que tem, cada um tem a força ou tem a bagagem que tem na vida, ele vai levar. Teve uma vez o Daniel Alves, não sei se você vai se lembrar, sim. Jogaram a banana pro Daniel Alves, chamando ele de macaco, ele pegou a banana, comeu, cobrou o escanteio e foi embora. Nunca mais chamaram o Daniel de negro, de macaco, não sei não. Por quê? Porque, lembra daquela história, bullying quando era criança? Sim, o 4 olhos, o cara chorava e todo mundo brincava com o cara. 4 olhos, obrigado, sou 4 olhos mesmo, pronto, acabou. Perdeu a graça. Ninguém vai mais chamar o cara de 4 olhos. Entendeu? Então talvez o Vinícius poderia reagir dessa forma, mas aí é ele, não sou eu. E voltando em relação ao bola de ouro, eu acho que, cara, eu não acho que o Rodri também é o melhor do mundo. Né? Eu acho que tá longe. É um grande jogador, né? Grande jogador, longe. É que a gente, como eu te falei, nós viemos de uma geração onde o sarrafo era muito alto. Exatamente. Eu lembro que a bola de ouro, acho que foi 2005, não sei me falha a memória, tinha Bergkamp, tinha Henry, Ronaldo, Zidane, Ibrahimovic, Rivaldo, Kaká. Mas eu sou o tempo do Zico, né? Quem ganhou foi o Ronaldinho Gaúcho. Pois é. Essa aí. Eto'o, todo mundo. Então você vê esses 5, qualquer um que eu falei aqui hoje, estiver jogando hoje, ia ser bola de ouro longe. Exatamente. Longe, né? Que nem falam do Neymar. O Neymar também teve um ano que foi. Porque a bola de ouro começou a vir depois da época do Zico. Porque o Zico não jogou em grande clube da Europa, né, cara? Entendeu? E na época do Zico, como eu te falou, na época do Zico, jogava o Boniek, jogava o Platini, jogava os meio campo, meio cascudo também naquela época. E assim, tudo é uma questão de conceito, Daniel. Naquela época, não se dá muito valor pra bola de ouro. Não tinha festa na bola de ouro. É que nem esses dias os caras me perguntaram, pô, Sérgio, o Santos, né, década de 60, 70, pô, foi campeão só 2 vezes com o time do Pelé, porque não se dava essa conotação, cara, pra Libertadores. Que o Santos apanhava pra jogar Libertadores, amigo. Pois é. O Pelé, ixi, se hoje os caras reclamam do Vinícius Júnior chamando de macaco... Tem câmera em tudo quanto é canto, né? E apanha de um jeito, né? E imagina antigamente. Não, antigamente, cara, o próprio Dunga fala, tem um vídeo que o Dunga falou, naquela época os caras davam na cara da gente, não sei o quê. Década de 80, 90, imagina 70, cara, 60, que pô, você ia lá, então o que acontece? Não tinha esse tanto de avião que tinha, essas linhas, essa facilidade. Então você ia jogar lá em Bogotá, cara. Vixe, o Santos tinha que sair 5 dias antes aqui. E o Santos jogava dia sim, dia não, para poder manter o elenco, né, cara? Então não era. Era mais viável para o Santos fazer o quê? As excursões na Europa, que é onde o Santos ficou conhecido mundialmente, né? Então, Sérgio, muito legal toda essa tua trajetória e essas polêmicas aí. Mas eu queria saber o que tu tá fazendo hoje. Pois é, hoje, Daniel, a gente trabalha, eu gosto de trabalhar mais com dentro da área esportiva ainda, né? Sim, continua. A gente faz faz palestras, né? Igreja, você que tá vendo a gente é igreja, escola, clube. A gente sempre dá uma preleção, dá uma palestra, a gente faz orientação. Porque assim, hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, atrás de um grande jogador tem um grande homem. Sim. Né? Não adianta você ser um grande jogador e você não ser uma pessoa decente. O que vai acontecer? Não vai durar.
A gente vê casos e casos de jogadores. Pô, um dos casos que a gente sempre cita hoje, que tá, né, pagou o preço que tem que pagar, foi o goleiro Bruno, né, cara? O cara que um grande jogador, tá lá pra seleção brasileira, no final, por amizades. Temos o caso do Robinho também. Robinho também, que teve esse problema todo. Então a gente vai assim, em clubes, em igrejas, em escolinhas, e a gente faz essa palestra, a gente conversa, a gente faz um acompanhamento. A gente tá Mas sempre tá trabalhando só com palestra agora, não? Não, tem outras coisas. Hoje o Sérgio Mota tem a empresa de comunicação dele, né? A Band, né? Empresa de comunicação legal. que a gente faz. E aí também a gente faz um trabalho hoje, especificamente numa escolinha do Coxa, lá em Itajaí. Um abraço pro Alisson, deve estar assistindo a gente aí. Lá na escola do Coxa não é só uma escola de futebol, né? A gente faz também preparação para levar jogadores ao Curitiba. Essa semana acabou de voltar um jogador de lá, um menino de lá, o Bruno. Ele esteve lá em Curitiba, ficou um tempo lá, fez os testes todinho, né? Voltou agora pra gente. E a gente está começando esse trabalho lá, é um trabalho muito legal. E a gente faz essas avaliações lá com eles, né? Até o pessoal depois entra aí em contato com a produção dá o endereço lá da escola do Coxa. E a gente faz toda essa parte da comunicação e é tipo assim, galera, a gente gosta de trabalhar muito com futebol e igreja, por quê? Porque o futebol hoje, a gente vê, não só o futebol, tá? A gente fala futebol porque a gente está focado no futebol, mas o esporte, em si, né? Ele serve como elo de educação, ele serve como comunhão. O esporte é comunhão, né? Sim. Comunhão entre família também. Pô, de repente, pai e filho, cara, vamos ver um jogo, filho? Vamos ver. É importante você, pai, pega o seu filho e vai assistir um jogo. Vai jogar com ele, né? Seja um futebol, seja um tênis, seja alguma coisa, joga com ele. Isso gera intimidade, comunhão legal. Não sei se tu chegou a jogar futebol de botão. Joguei. Era muito legal, né? Rapaz, é top demais. Não tem mais, né? Não tem mais. E assim, ó, a gente faz essa parte da comunhão e o esporte hoje em dia, cara, ele fala de saúde. Sim, e tá certeza. muito latente hoje em dia a saúde. Por quê? Porque a gente não é só saúde física, é saúde mental também. Você falou ali, a gente tem pesquisado muito sobre psicologia esportiva, falado muito. Cara, o futebol, o esporte, ele é saúde, hoje saúde mental. Hoje em dia, existem os remédios que tratam as doenças. Sim. O esporte, ele evita ou retarda que você tenha a doença, ou trata. Hoje em dia, você não vai para academia só para ficar malhado, bonito. Você vai para academia porque é essencial para a tua vida. Né? Estudos e mais estudos falam sobre a tua musculatura, sobre a tua condição cardiorrespiratória. Tá? Isso afeta a tua mente. Né? Hoje em dia você vai no psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo fala é assim, você está fazendo alguma atividade física? Pois é. Então, o esporte é para tudo isso. Então a gente tem falado nesses lugares que a gente vai exatamente sobre isso no esporte. Né? Alguns lugares a gente faz alguns trabalhos a gente fez um trabalho ano passado sobre geração saúde, que foi numa entidade filantrópica, que foi um período, e aí a geração saúde ela falava exatamente o que você tratar o seu corpo é você comer, tomar água, comer correto, tomar água e praticar esporte. Tratou o corpo, beleza, e a mente? O que você está tratando a mente? É o que você vê, o que você escuta, né? Com quem você anda. É a qualidade. Então a gente tem feito esse trabalho assim, Daniel, sabe? É um trabalho que é muito gratificante, porque a gente trabalha na base também da igreja, porque como é que vai vir a próxima geração, cara? A gente está fazendo alguns estudos aí, cara, a geração que está vindo chega a dar medo. Porque é uma geração alienada, uma geração que vive em celular, assim como os pais, né? Uma geração que vive buscando prazeres instantâneos. Os celulares, eles não querem mais, perderam... É tudo muito rápido. Isso, perderam a vontade do desafio. Cara, é difícil hoje em dia, você tem que praticar uns treinos muito lúdicos, muito criativos para poder prender a atenção das crianças, dos menores, dentro do esporte, cara. É difícil. Você fala pro cara assim, faz uma baixadinha, o cara fez uma, duas, não conseguiu, ele para, desiste. Por quê? Porque no videogame é mais fácil. Porque é verdade. O negócio é mais fácil. No Instagram, ele tem aquela dopamina, aquele negócio doido. Não, vamos criar esse desafio. Vamos fazer com que essas oncinhas que estão nascendo não nasçam em cativeiro, mas saibam caçar. Tenham essa vontade, eu brinco com eles, falo, tem esse tesão aí, tem essa raiva, essa gana para crescer, para ganhar na vida, para poder, não, uma geração mole. Então a gente tem feito esse trabalho, que é um trabalho muito interessante, muito legal mesmo, tem dado muito fruto. Mas tu acaba comecei trabalhando com categoria de base, é isso? Hoje a gente está focando isso. Hoje eu estou fora do futebol profissional, né? Não estou mais treinando nenhum time, não estou mais treinando nenhum clube, também nem tenho proposta, também não tenho buscado atrás.
como eu te falei, Sim. né, assim, por salário, por tudo, por N coisas. O foco nosso hoje é trabalhar mais com as crianças, né? Tanto na parte da educação, na parte da formação como pessoa e na parte da formação como atleta, né? Ah, legal. Isso é bem legal. Não, Sérgio, muito legal a tua participação aí no Forjados, né? Legal. Tua experiência de vida, agora tu tá aí como um treinador de categorias de base do Coxa, né? Sim, a gente tá fazendo Curitiba. um trabalho legal no Curitiba, legal. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado por ter estado conosco aí no Forjados. Queremos que daqui a uns tempos a gente possa marcar outro podcast. Opa! Vamos marcar com a tua esposa, pode ser Sim. só ela, vocês dois juntos, pra gente bater um papo sobre até como é que foi vocês se conhecerem e tudo mais. Cara, tem história. E até podemos convidar também a nossa produtora que já trabalha com nós, a Ellen Casas. Cantora, de Oliveira, que ela quer que eu fale que ela é de cantora, compositora. Exatamente. Eu quero que tu deixe um recado aí pra nossa audiência. YouTube, espectadores. Os youtubers. Internet, espectadores. Telespectadores. Não, é telespectadores. Na tela. Telespectadores. Quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir. Deixa tua mensagem, tua experiência de vida aí. Pode olhar, falar pra gente aí. Show de bola. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado pela oportunidade. É muito legal a gente poder ter pessoas que nos admiram como pessoas, né? Sim. Não só como profissional. Legal porque o Daniel, a gente já se conhece há um tempo. A gente teve um contato muito legal e uma amizade. Já fomos forjados, né? Exatamente. E estamos sendo, graças a Deus, o forjado, ele nunca é um processo de melhoria contínua. Exatamente. Nunca para. Né? A gente que é forjado, a gente que está em Cristo, eu costumo dizer, uma frase até que inclusive também fala, que é bem legal, que ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa sempre, e nem tão burro que não possa ensinar alguma coisa. E eu acho que no Forjados, na nossa vida forjada, a gente está sempre assim. Está sendo forjado e também está ajudando a forjar alguém. Isso é legal. Quando eu falo de categoria de base, que eu falei para vocês aqui, o meu propósito hoje é ajudar a forjar. É ajudar, assim como eu tive algumas palavras que até hoje eu lembro de alguns treinadores, de pais, de todo mundo, poder fazer com que essas crianças, essas pessoas, lá na frente, elas possam ser o quê? Ter isso como referência. E isso é muito legal. Isso é muito legal, ter essa lembrança, né? É o teu legado, você deixou o teu legado, isso é muito legal. Quero te agradecer por isso. Quero te agradecer também pela essa oportunidade de estar falando aqui, né, sobre o trabalho que a gente faz, que é muito interessante hoje em dia. Se tu quiser deixar tuas redes sociais, deixa aí que depois tá lá, Sérgio Treinador Mota. Eu não sou muito atuante em rede social, não coloco muita coisa, mas tem lá. O pessoal quer te achar, né? Acha lá, tem uma ideia. Pode deixar o WhatsApp? Depois pode. Ellen, bota no rodapé, Ellen. Bota no rodapé, é o 47996 145950. Você tem o outro, mas é o 996. Esse é o secreto. Esse é o secreto. 145950. A gente pode convidar, a gente vai em igreja, a gente vai em escola, a gente vai em clube, onde você quiser, a gente vai lá fazer esse trabalho, tá, gente? Então, estamos aí aberto para quem quiser ouvir um pouco da história, para quem quer também. Eu costumo dizer, um abraço pro Luiz Santos aqui, um amigão que tinha um grande trabalho social. O último trabalho que a gente fez aqui foi com o Luiz ali, um trabalho social bem legal que a gente fez, palestrou com ele ali, e a gente quer deixar essa palavra, quer deixar isso para você. E para você que está assistindo a gente, queria deixar um pensamento bem legal, que hoje, gente, a gente está vivendo, como a gente fala, vindo dias difíceis, e uma palavra que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: que o justo viverá pela fé. Que você hoje que está vendo a gente, que você que tem essa convicção no seu coração, cara, não deixe que as circunstâncias mudem aquilo que foi plantado no teu coração. Não deixem que as coisas que o mundo hoje em dia tem pregado, tem falado, elas mudem as tuas convicções. Porque os conceitos, eles mudam, mas os princípios não. Conceitos mudam. Hoje em dia, tomar água nesse copo é bonito. Talvez daqui a 10 anos, é cafona, né? A gente brinca, dizem, cara, você vê vídeos nossos dos anos 80, dos anos 90, meu Deus, eu tinha essa roupa, olha como é que era a festa. Hoje mudou o conceito, mas os princípios, eles continuam os mesmos. Então, que você possa se remodelar nos conceitos, mas que não perca o seu caráter, não perca o seu princípio, não perca a tua bússola.
E não se esqueça de onde você veio e para onde você vai. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, te dê bastante sabedoria para que você possa trilhar esse caminho aí, forjado por Deus. Beleza, Daniel? Muito obrigado, Sérgio. Que Deus te abençoe e que possamos ter outras oportunidades de estar juntos. Fechou, tamo juntos. E obrigado, galera. Esse foi mais um episódio do Forjado Podcast. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Até a próxima.